Como que eu fiz para deixar de me preocupar com as vendas, apesar de ser um profissional de vendas e aumentar elas e as do meu time, das pessoas que trabalhavam comigo? Então, assim, vou dividir com vocês hoje, o meu contexto de 2, 3 anos na cadeira de closer, como que eu pensava no começo, como que aquela forma de pensar me impediu de ter mais resultados, me deixava mais frustrado, mais cansado. E vou dividir com vocês o que que eu mudei, ou o que que eu passei a fazer diferente, para que, eu tivesse menos frustração, menos cansaço, para gerar mais resultados, para mim e para as empresas que a gente ajuda. Então, assim, vou dividir com vocês um pouco o que que qual que foi o processo. Então, só para contexto, eu passei ali meses, até um pouco mais de ano, sem entender exatamente para onde atacar, fazia várias coisas para tentar melhorar, a coisa não melhorava, e o mês que eu vi melhoria foi muito pontual, assim, eu não consegui manter uma sequência de meses em meses aumentando e melhorando. Então, você está vendo esse vídeo, já passou por isso, acredito que aqui você pode tirar algumas coisas. Então, vamos lá, o que que eu quero dividir com vocês aqui, foi o que eu percebi nesse processo, que eu passei, e como é que vocês tirar alguma coisa, alguma lição disso daqui. Então, o primeiro passo, assim, de novo, né, meses, anos, tentando ter resultado, mas a coisa não funcionava. Onde é que estava o problema, que é o primeiro passo? Então, onde é que está o problema? É o que eu vou querer olhar quando você está fazendo as suas atividades. O Primeira coisa que a gente vai querer olhar, então, é exatamente isso. O que que eu estou fazendo que está impedindo de que eu tenha mais resultados? O segundo passo é, e aqui é uma nova visão, né? O segundo passo são os números. Então, existe uma forma objetiva de entender o problema, e quanto mais a gente conseguir colocar essa objetividade, melhor é para você e para o time que você está atuando, trabalhando enquanto profissional de vendas. Terceiro item que eu vou querer olhar com vocês hoje, algo muito específico, que é implementar, né? Os desenhos hoje estão maravilhosos. E o item 4, boa sorte, lidem com isso. O item 4 é justamente a coisa mais idiota que eu já ouvi e a que mais funcionou, que é a identidade. Bom, vamos por partes. Então, primeiro, né, a questão do problema. Se você vamos supor que é o seguinte, tá, você chega lá em mim: "Douglas, né, me ajuda aqui com as minhas vendas e tal, eu faço assim, eu faço assado, mas eu não sei o que que tá acontecendo, que eu falo lá e o lead não compra, não sei, né, o que fazer, eu recebo essa objeção, o cara fala que vai me dar um retorno amanhã, e aí a gente fica naquilo, aí passa 2, 3 semanas, o cara nem dá um cheiro. Então, o que que eu faço, né?" Então, assim, se você chegar exatamente desse jeito em qualquer profissional de vendas, qualquer pessoa, na verdade, você está fazendo um desserviço, porque você não sabe exatamente onde está o problema. Então, a questão disso daqui é que se você chegar no mentor, né, e você pedir ajuda, ele não vai conseguir te ajudar, porque ele não está com clareza do que está acontecendo. E o mais importante, nem você está com clareza do que acontece. Então, assim, se você não tem, como é que você pode esperar que o outro tenha, né? Qual que é o meio do caminho? Ou seja, como que dá para, então, assim, se você não sabe onde que ele está, meu, né, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Uma analogia para isso daqui é aquela coisa lá, não sei se vocês já viram o Harry Potter, mas lá na trama existe um personagem, né, que ele é citado por todos, todo mundo conhece ele, e todo mundo chama ele de você sabe quem. Você não precisa ter visto o filme para saber disso, tá, nem o livro. Todo mundo tem um vilão lá na história e todo mundo chama ele de você sabe quem. Por quê? Só de falar o nome dele, as pessoas têm medo, elas têm receio de que ele apareça, né, o contexto da história toda. As pessoas lá têm receio de que, assim, ele apareça do nada, faça uma magia ali e mate, né, o sujeito. Então, todo mundo tem um estado absurdo, tem medo de falar o nome, fala assim, olhando para os lados, falando baixinho. Então, esse daí é o você sabe quem. Só que aí que tá, né,
existe um personagem, entre outros, que consegue dar nome pra ele. E justamente aquele personagem que dá o nome é o que tem grandes chances, ou que tem a maior chance, já vou dar spoiler, de derrotar o adversário. E quem diz o nome dele é o Harry, certo? Então, ele consegue dar o nome para o adversário. E aí, quem eu não inventei nada disso, quem disse isso foi o Peterson. E aí o que acontece, o que que a literatura mostra pra nós é o seguinte: se você tem um problema, um adversário, você não consegue dar nome pra ele, não consegue jogar luz, não consegue colocar evidência nele, não consegue olhar os seus contornos, você também não consegue combater ele. E aí ele fica muito maior do que ele realmente é. Certo? Ele fica muito maior do que ele realmente é, quando você poderia só jogar luz sobre ele, podia ter clareza sobre ele, e agora passa a dar nome, ele tem um contorno específico, então, ao invés de ele ser um tamanho 10, ele tem um tamanho 3, porque é o que você é, sabe? Então, será e aí é o do seu lado, né. Será que do seu lado, seu problema com vendas ou seu problema do time de vendas, será que é uma coisa que você não está conseguindo enxergar e a sombra está sendo muito maior do que o objeto de fato? Será que esse pode ser o caso? Então, assim, se você não tem formas de jogar luz sobre o seu problema e os seus outros problemas, vai ser bem difícil. Então, sugiro você colocar o luz aí, certo? Então, eu vou dar um tático aqui de como fazer. Eu já eu já eu já daria um tático aqui de como fazer, mas eu vou passar para o próximo ponto. Aí no final eu amarro tudo aqui. Então, assim, o passo 2 já é uma resposta de problema. Eu começo a entender a minha questão dos meus desafios através dos números. Então, a gente tem aquela frase lá do que não é medido, não é melhorado. Não é exatamente do Peter Drucker, é de outro cara. Assim, o que não é medido não é melhorado. Se você não tem a noção ali, vamos olhar a pessoa que está querendo perder peso. Todo dia ela está olhando lá a balança, ela está vendo micro vitórias, ainda que seja no caso positivo dela realmente tá avançando. E no negativo, ela sabe que todo dia vendo a balança lá, ela não tá batendo o que que ela precisa, e aí ela sabe que agora o consumo dela de calorias está ruim. Se ela quiser ser ainda mais específica, que é o que eu vou sugerir de vocês, a proporção de carboidrato, de proteína, sabe, de outros macro, ela tá ela tá fazendo essa mensuração? Ela tá de fato olhando isso? E isso pode influenciar diretamente a gente vê isso, né, teve um boom aí de atacar livra nos últimos 5 anos, uma coisa desse tipo. Eu não sou, doutor no assunto, mas o que eu entendo é, olha, se você realmente reduz a grande, quantidade de carboidratos que você coloca aí, e aumenta a proporção de proteína, sabe, vai dar bom. Então, o que que é melhor mensurar, o peso na balança ou a proporção desses itens, né, que eu tô comentando aqui, que a dieta de proteínas, de carnívora, né, vem trazendo. Vem quebrando muitos conceitos ainda da nutrição, mas não vou ficar falando disso aqui. Então, assim, você está mensurando os seus números, mas especialmente você está, mensurando aqueles números que realmente vão influenciar. Então, por exemplo, aqui eu já vou falar uma primeira coisa que muita gente não vai gostar, mas assim, a taxa de conversão não é importante, pessoal. Por que que não é importante? Porque a gente não controla a venda. Muita gente vai ficar chateado com isso aqui, boa sorte para vocês, mas o fato é, a gente não controla a venda. O que a gente controla, né, é como aquela coisa, não existe garantia sobre a vida, a garantia é de que a gente vai morrer e de que a gente vai pagar imposto. Sendo assim, né, o que que a gente controla? Isso me deu um pouco mais de clareza e me deixou assim, nós não controlamos a venda. Agora, nós controlamos todas as outras ações que dependem de nós e que influenciam o ambiente de venda. Certo? Então, assim, eu antes de entrar na reunião, eu vi os dados ali do lead, na hora que eu conversei com ele e que ele me falou uma coisa que ficou superficial, eu me esforcei para falar: "Fulano, isso não ficou muito claro para mim, você pode me dar um pouco mais de contexto?". Na parte de objeções, eu me esforcei para avançar nelas, apesar das recusas, apesar do feedback negativo do outro lado, ou eu percebi que o lead ficou fechado, eu me esforcei para baixar a barreira desse cara, fazer ele ficar tranquilo para depois eu poder entrar, né. Então, assim, eu me esforcei em entrar na reunião cedo com todos os dados, eu me esforcei para fazer um follow-up estratégico, eu me esforcei para pegar leads que não foram fechados, abordar eles de uma maneira específica, né. Então, assim,
Taxa de conversão a gente não controla, a gente controla o ambiente dessa taxa de conversão, ou seja, todas as outras atividades. Sendo assim, como que você vai mensurar o seu dia a dia, né? Mensura em cima daquilo que vai proporcionar o ambiente de venda. Então, fica olhando taxa de conversão? Não. Número de calls que você realizou, número de propostas que você fez, objeções que você venceu, objeções que você não venceu, né? Você está mapeando isso, certo? Então, assim, se isso não está sendo feito, outro exemplo ainda, eu ajudei um corretor aqui em novembro agora, até começo do ano, que o cara em 2 meses ali, sem ter um volume de leads absurdo, ele passou a aumentar as vendas dele uma taxa absurda, porque ele começou a eu passei para ele um tracker, né, uma planilha, ele passou a mensurar as atividades dele. Todo dia ele estava olhando lá: eu não estou fazendo o necessário para chegar próximo das minhas vendas", então isso ia ficando mais claro, ele ia indo atrás do que realmente era importante. Porque agora quando a gente fala em números, de novo, o que é importante não é a taxa de conversão, o importante, se você tiver nisso para ganhar mesmo, é o progresso. Como assim o progresso? Exemplo, eu montei uma oferta aqui para uma agência no começo de janeiro, e eu terminei essa oferta lá para dia 13, dia 15 de janeiro. Eu terminei a oferta, né, ou seja, o objetivo dela era aumentar a taxa de conversão. Das pessoas que eu apresentei a antiga oferta, 10, quantas falaram: "Uau, isso aqui é fantástico, meu cérebro explodiu", né? Eu tinha uma porcentagem antes, e aí agora que eu rodei essa nova oferta, a taxa, né, de pessoas que, uau, elas tinham, assim, pirado no que eu falei, sem eu dar esse gás, né, ele por ele mesmo, a taxa agora dessas pessoas dando esse feedback de como era incrível a proposta, era muito maior do que o de antes. Meu problema nessa operação específica era a minha oferta não era aderente o suficiente, eu mudei ela e eu passei a ter consistente esse feedback de: isso aqui é fantástico". Então agora eu passei a ter progresso nessa operação, certo? Então o progresso é melhor porque ele se mantém, ou você entendeu o que você precisou fazer para repetir, certo? Então, eu olharia para progresso, e progresso vai gerar consequentemente as vendas. Então você entende que a gente está saindo de, quantas vendas eu faço versus o ambiente necessário de progresso para chegar nas vendas? Então como consequência, porque tudo tem um preço do sucesso, porque senão a gente fica nessa de que segunda-feira vai ser melhor, não é isso? De que no ano que vem vai ser melhor. E aí a gente deixa de fazer aquilo que é o necessário para chegar onde a gente quer. Então, foco no progresso, ou seja, o que eu posso fazer hoje para chegar onde eu quero e quais atividades eu preciso fazer para gerar as vendas que eu quero e se eu estou fazendo essas atividades. O outro exemplo é muito besta, mas assim, você está lá no ensino médio e vai lá para, sei lá como é que chama hoje em dia, mas você sai do, sei lá, sai do fundamental e vai para uma sala que tem biologia, pronto. E aí você fala: quero tirar nota 10 em biologia, logo a primeira prova, né, quero que minha taxa de conversão seja no tal. Quero tirar nota 10 em biologia. Show. Já fez alguma prova de biologia antes? Você já tirou 10 antes? Prova de ciências, qual foi o seu histórico de notas? Foi 4? Hum, entendi. Então assim, como é que você pode considerar querer tirar nota 10 se você nunca nem tirou um nota 5 que seja em ciências, né? Então assim, é uma fantasia muito louca de que você vai tirar o 10 logo de cara, e aí você deixa de percorrer o necessário para ter o resultado que você quer, tá. Então assim, o outro ponto aqui que eu vejo que a gente não mapeia, e isso eu aprendi com, o livro dele é o Triggers, do Marshall Goldsmith. Muito legal esse livro, Goldsmith. Mas basicamente ele tá falando assim: "Cara, vamos supor lá que essa aqui é a tua semana, tá ok? E aí você tem lá dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pá-pá-pá-pá". E aí ele fala: "Beleza, então assim, o que que é o legal é você mensurar", deixa eu colocar desse outro lado. O que é legal é você mensurar o que você está fazendo no nível pessoal ou profissional, no sentido de esforço.
Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto A da minha técnica de vendas para mexer, e eu tenho aqui o ponto B da minha técnica de vendas para mexer. Vou só ficar com 2 exemplos aqui, tá? Vou ficar só com um mais simples, que aí eu então vamos lá. Para essa semana aqui eu estudei ali a parte de objeção de dinheiro, por exemplo, e aí eu entendi um script para lidar com objeções de dinheiro. Não tenho dinheiro agora e tal, essa coisa toda. Show de bola, eu aprendi. Eu fiquei treinando lá na frente do espelho, só que treinar na frente do espelho não quer dizer dinheiro, né. Tem que usar lá na reunião de venda. Show de bola. Então como é que faz? Show. Então aqui no dia um, que o Goldsmith fala é o seguinte: você tem que mensurar o seu esforço diariamente. Então o que que ele fala? Você mapeia no fim do teu dia. Eu me esforcei para usar o meu script de objeção na máxima capacidade. E aí o que que ele fala? Você vai se atribuir uma nota de 0 a 10 em sentido do seu esforço, né. Então eu me esforcei hoje para entrar no call de venda e ali na parte da objeção fazer o máximo do que eu sei do script de objeção que eu aprendi. Digamos que eu entrei lá hoje e foi um nota 4, certo? Não foi legal. Já amanhã eu entrei, eu falei: "Pô, vou mudar, ontem foi um nota 4, hoje eu quero que seja um nota 10, né, você ainda tá pensando errado. Quero que seja um nota 10. Beleza, sem problema. Tá bom. Então beleza, aí passa lá o fim do dia, chega lá no fim aí você volta pra isso daqui, eu me esforcei hoje pra aplicar o meu script de objeção, máximo da capacidade dele, aí hoje você se esforçou um pouco mais, tá, você colocou lá um nota 10, certo? Legal. Aí lá no outro dia e aí você entende? Vai seguindo nesse contexto. Porque vai chegar uma hora, querendo ou não, que você vai ter esse tipo de resultado aqui, ó. O seu esforço para aquilo que você queria, uma hora vai acabar, né. E aí o grande lance que o Goldsmith fala é o seguinte: aqui deu bom, agora aqui deu ruim. Então, o que que eu fiz que me impediu de ter notas maiores de esforço em relação ao meu script. Legal, foi por causa disso, disso, disso. Show de bola. O que que eu posso fazer na próxima semana para que eu tenha notas maiores, como eu tive lá no hype, né? No pico da minha vontade, que é onde a sua dopamina não está sendo zoada, que você está usando Instagram, Facebook, você está com o cérebro fritado. Então, o que que eu fiz lá no início que deu bom? E aí você vai, na próxima semana, como vai repetir tudo de novo, vocês devem imaginar, aí você tem uma segunda chance de fazer esse processo, certo? Para quando você finalmente, lá do seu item A que você tem para melhorar, você, quem sabe, poder chegar em todos os dias e reescrever a sua história, né. Por que que eu tô passando isso, tá, pessoal? Porque não adianta nada você aprender uma coisa nova, se você vai ficar ali não só uma semana, mas 2 semanas, 4 semanas, 2, 3 meses só com nota ruim de intenção de esforço do seu lado. Certo? E até pode ser uma boa marca de pô, de quanto em quanto eu aprendo, de quanto eu aplico. Pega lá um conceito que você falou e, cara, se coloca no propósito de se você tem em média aqui nota 3, se coloca num propósito de assim: "Eu só mudo de habilidade aprendida depois que eu tiver nota média 6, que hoje a minha média é 3 aqui da semana ruinzinha. Se eu chegar numa média 6 a partir de uma semana, show, aí eu troco, do contrário porque aí você já vê se você está se esforçando ou não, porque não tem aprendizado sem esforço, tá. Aprendizado que vale a pena mesmo, você não vai conseguir aprender sem se esforçar, tá bom? Então se você está tendo os números ali da sua métrica profissional, mas também da métrica pessoal, que é o que o Goldsmith fala no sentido de esforço, aí você vai longe pra caramba. Eu tenho o meu tracker aqui de intenção pessoal, que eu faço desde o final de 2023. Traz uma clareza absurda. Tem um nível 2 disso daqui, isso aqui é só o nível 1 de intenção pessoal, então, aí se você achar que ajuda, coloca lá, do seu lado. Então assim, implementação, né? Que é o item 3 aqui dessa conversa inteira. Então, eh, você vai dar um jeito aí de colocar do seu lado um tracker, deixa eu ver, um tracker de vendas, de atividades. Tem um outro vídeo aqui no canal que fala isso, de geração de receita.
Vê aí um jeito também de colocar esse tracker do Goldsmith, que ele chama de Active Questions, certo? Ah, então, assim, olha isso daí, entendeu? Implementa essas coisas aí, faz isso aí. Todo dia mapeia lá bonitinho, né? Não seja um safado que faz um dia sim, faz um dia não. Faça isso aí de verdade, vai ser bom pra você, ok? Então, implementa que vai dar bom. Agora, o que que é o último ponto, assim, que mais os últimos meses me chocou esse conceito? O conceito inclusive de técnica de venda, né. Tem o nível um de técnica de venda, o 2 e o 3. Então eu comecei a tocar isso agora, já tinha visto isso, sentia isso, mas o de identidade, né. Assim, que os caras mais avançados, o que que as lendas de vendas fazem, os caras mais avançados, eles fazem o seguinte: o papel do closer, o papel do time comercial é fazer o cara mudar de mentalidade, o lead mudar de mentalidade. E a mentalidade do lead atual é essa, e ele tem esse perfil de resultado, e o lead, ele quer ter esse perfil de resultado, e esse perfil de resultado tem uma outra mentalidade, certo? Então aqui desse lado é só mentalidade, e aqui é resultado. Então, de novo, mentalidade do lead atual é essa, e tem esse tipo de resultado. O lead quer ter esse tipo de resultado e precisa de uma outra mentalidade. Então, o resultado desejado desse lead pede uma mentalidade diferente. Estão comigo até aqui? Porque se ele não tiver uma mentalidade diferente, ele não vai ter resultados diferentes. Mas o grande ponto é, do jeito que ele tá e com os resultados que ele tá disposto a mudar isso? É gostoso mudar? Não. Então assim, em última análise, na reunião de vendas, você faz o cara ele mudar de mentalidade, do jeito que ele tá para onde ele quer chegar. E ele precisa ter essa mudança ali contigo, ao vivo, na sua frente. Só que o ponto é, você vai ter dificuldade de pedir para o seu lead mudar de mentalidade, se você não mudou a sua mentalidade, não mudou a sua identidade. Ou seja, o Douglas aqui que faz, sei lá, 100.000 por ano, seja não, pior, o Douglas faz aqui R$ 100 por ano, exemplo chulo, para ele chegar no que faz 1 milhão por ano, ele precisa mudar o jeito dele e todas as atitudes que envolvem ele. Olha aí o caso do obeso, tô cansado de falar isso. Qualquer tipo de resultado, você precisa de uma sucessão de atividades, coordenadas até. Apesar do obeso, a gente olhar assim: "Ah, o cara tem um desleixo e tal". Não, pra você chegar nesse nível, você vai precisar pensar ruim e fazer ruim em relação à saúde, à atividade física, certo? E para o cara que, né, quer ser um bodybuilder, é a mesma história. A mentalidade deles é diferente, logo as ações também são. Bom, tendo isso em vista, qual que é o ponto aqui de implementação para vocês? Se você não se mudar, se você não se melhorar, como você pode pedir para o seu lead ali na reunião contigo, pagar lá 5, 10, 20, 30 milhões com você? Como que você pode pedir para ele mudar se você não fez a sua lição de casa? Isso é o que a gente chama de incongruência. Isso é uma coisa que não importa se você tiver o melhor script do mundo. Se você não é congruente com a mudança que você pede para a pessoa, né, o Michael Jackson tem uma música clichêzona lá, "Be the change you want to see in the world". Seja a mudança que você quer ver no mundo. Não é só ele, essa frase não é só dele, é de todo mundo. Então assim, para você pedir para o cara mudar e pagar para você, você também tem que mudar a sua vida. Então, sabe, esforço pessoal, melhoria, deixar de ser um safado, um danado, um vagabundinho, né, seja comprometido com tudo que você faz. Então isso vai te ajudar, porque lá na reunião de venda, você vai poder apertar o cara: "Fulano, eu só cobro de você uma coisa que eu já fiz na minha vida, eu não estaria cobrando de você uma coisa que eu nunca fiz comigo, porque seria incongruente". Então, se você mudar isso daí, ó, alguém deve estar morrendo aí, porque eu não escrevi aqui identidade, vou colocar de vermelho inclusive se você tem esse toque. Então, se você não muda a sua identidade, vai ser difícil pedir para o outro mudar também, é aquela história. Como é que o psicólogo doente pode ajudar uma pessoa doente a ficar saudável, né? Claro que todo mundo tem as suas crises, tem as suas neuras e os seus próprios desafios, mas é um pouco mais difícil quando você não é aquele centro de referência e de mudança, né, que você está pedindo para que o outro seja também, para que ele invista, para que ele mude, certo? Porque mudança é chatinho, agora mudar é a única certeza que existe. Então, acho que o último ponto, e muita gente não percebe,
Mas é que se você é incongruente, é como se você tivesse um mau hálito, sabe. Incongruência ela fede. E se você não arrumar isso aí, não adianta ter o melhor script, o melhor treinamento, porque vai ser muito difícil. Ainda que você tenha resultado, você tá fazendo abaixo da sua real capacidade do que você poderia estar fazendo, certo? Então, isso aqui é o que eu queria passar para vocês. Hoje hoje fique de olho, assim, no que você pode aplicar, implementar disso daqui, certo? Então, assim, do meu lado, tá, turma? Isso é o que eu queria passar e o que que eu fiz na minha época para deixar de me preocupar um pouco, pensando nos números necessários para chegar onde eu quero, um ambiente de sucesso, a implementação dessas ideias e a questão, a mudança de identidade, ou seja, o seu nível de exigência pessoal precisa aumentar para que você possa exigir dos outros que eles comprem, possa exigir dos outros que eles mudem, possa exigir dos outros ou mostrar para eles que você percorreu aquilo que você está falando, certo? Então, se você curtiu isso, comenta alguma coisa aí. Mais importante de tudo, conhece alguém que precisa desse material? Manda, vai me ajudar bastante.